bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é César Augusto. Estou aqui para apresentar um pouquinho para vocês sobre o meu trabalho desenvolvido com a professora Mária Rubia, minha professora e orientadora, sobre biodigestores em universidades, um estudo bibliométrico para análise quantitativa desta pesquisa científica. O termo é referente à sustentabilidade e inovação, e de antemão já quero agradecer pela grande oportunidade de fazer parte, dessa apresentação e de ter o trabalho submetido a esse evento tão referenciado. Bom, vamos lá então. Iniciaremos, tá? Vou tentar ser breve, mas objetivo, também destacando os principais pontos, e iniciaremos agora com o objetivo, perfeito? Bom, vamos lá então. Questões relacionadas, à sustentabilidade, elas têm sido cada vez mais discutidas nos mais variados espaços e nas mais variadas situações, né? O que permite um grande avanço nas pesquisas, nos estudos e nas aplicações que forneçam embasamento consistente e assertivo sobre as medidas e os parâmetros que devem ser desenvolvidos e utilizados. Como exemplo, a gente pode citar a busca por fontes alternativas de energia, né, que tem sido algo constante, justificado principalmente pela crise energética que o Brasil ele vem enfrentando atualmente e pelo seu histórico quanto a esse assunto, tanto no Brasil quanto no mundo, né, a crise energética ela sempre foi um afrontamento. Os órgãos públicos, assim como a sociedade como um todo, também são responsáveis pelo alto consumo de energia no país e, por isso, estudar inúmeras tecnologias que utilizem esses resíduos descartados inadequadamente, que a gente tem. Infelizmente, o Brasil segue, não necessariamente na liderança, mas como um dos principais países líderes no descarte de matéria orgânica, ainda mais no descarte incorreto. Então, é mais do que necessário a gente utilizar, esse cenário em favor juntando, com a inovação e com a tecnologia, a fim de se gerar justamente energia limpa, através dessa matéria orgânica, que pode ser uma estratégia, de grande impacto, tanto no âmbito social, econômico e ambiental. Nesse sentido, o presente trabalho ele tem como objetivo realizar uma pesquisa bibliométrica acerca dos dados relacionados ao termo biogás, biodigestores e universidades, e eu já adianto que, a partir das observações, foi possível constatar uma carência nas pesquisas sobre a implementação dos biodigestores nas universidades, no espaço mais restrito, no caso, órgão público, universidades. E, enfim, quanto à introdução e à contextualização, eu me esquivei dessas partes devido ao seu vasto conteúdo teórico, tá? Mas eu já adianto que no próprio trabalho está descrito tudo de uma boa forma, indagando principalmente os conceitos de sustentabilidade, biogás e biodigestores, além de trazer um contexto histórico, com dados e informações referentes aos descuidos ambientais, sofridos nas últimas décadas, nos últimos séculos, bem como um apelo a necessidade de inovações, soluções e pesquisas que tratem diretamente sobre esse tema, tanto em cenários mais abrangentes quanto em cenários mais específicos. A metodologia utilizada está no próximo slide, quase esqueceram de passar, mas enfim, a metodologia utilizada, ela buscou recorrer ao método de aplicação da pesquisa bibliométrica, tá, como principal recurso exploratório sobre o tema. Em relação ao objetivo, a pesquisa ela é descritiva, já que vai ser feita foi feita uma coleta e análise dos dados a partir de uma pesquisa documental. E em relação à abordagem, os dados assim obtidos, eles se deram de forma quantitativa, utilizando dados numéricos e estatísticos para quantificar as informações coletadas durante a pesquisa. E a base a ser utilizada como fonte de dados vai ser a base Scopus, tá? E as principais buscas elas são direcionadas ao termo biogás e biodigestores, tratados de forma separada, e biodigestores e universidades tratados de maneira conjunta na pesquisa, como que esses dois termos eles se relacionam. Bom, então vamos lá aos nossos primeiros resultados de discussões. Iniciando com a palavra-chave biogás, os resultados eles demonstraram uma crescente alta de uso do termo em artigos e pesquisas no decorrer dos anos, desde a sua primeira menção, que foi em 1971, como demonstra o primeiro gráfico. Tá? O biogás ele havia sido tratado como objeto de estudo em diversas situações, como, por exemplo, na geração de energia elétrica para uma cidade inglesa, no ano de 1895, ou se não no pós-Segunda Guerra Mundial, onde a escassez energética ela se fez presente. Mas, de fato, foi em 1970, com o desenvolvimento da crise do petróleo, que a mistura, o gás, ele se deu início efetivo à sua trajetória, à sua presença e ao estudo e pesquisas relacionados a ele.
Além disso, a gente pode constatar que, a partir de 2001, foi evidenciado um aumento nos registros, né? Enquanto em anos anteriores os números eles se equilibravam nas casas das centenas, né? A partir de 2001, mais ou menos, um patamar de cerca de 3 mil trabalhos publicados e que mencionavam, né, a questão do biogás em alguma parte de sua pesquisa foram encontrados. Tá? O crescimento ele é um demonstrativo do quanto que o termo ele vem sendo tratado e abordado cada vez mais, frente à necessidade que, de fato, a gente precisa estar realizando sobre esse tema. Né? Já em relação ao número de documentos por país, a China ela se destaca como o país com maior número de artigos publicados, tá? Seguida principalmente pelos Estados Unidos, pela Alemanha e pela Índia. Se a gente for tratar de um contexto histórico, faz sentido, de fato, a China e a Índia estarem nesse top 4, né? Principalmente pela ideia de reaproveitamento, pelo uso, pelas experiências que elas tiveram com o biogás. Né? A Índia, por exemplo, ela teve a ideia de aproveitar esse gás metano já no século XIX, né? Ela aproveitou, né, o gás metano já no século XIX, onde ela conseguiu realizar a primeira experiência, então ela deu os primeiros passos ali para a utilização do biogás e para a utilização de novas tecnologias, tá? E é considerado também o pioneiro pioneira, né, na instalação de biodigestores para a produção do biogás, tá? Em relação à China, ela começou a utilizar já na metade do século XX, tá? Mas em 1970, se eu não me engano, foi em 1958 que ela começou a utilizar. Em 1972 já haviam sido instalados 7,2 milhões de biodigestores. Então ela teve um grande avanço. Ela não só tratou do biogás, começou a tratar do biogás, como ela já tratou da tecnologia proveniente, né? Esses países eles também tiveram a chance de criar seus próprios modelos de biodigestores, de acordo com suas necessidades, né? A China, enquanto a China buscava, né, por biofertilizantes para a produção de alimentos, né, a excedente população, os indianos eles buscavam os biodigestores para cobrir o imenso déficit de energia. Tá? Agora a gente vai para os dados referentes ao termo biodigestores. Tá? E no que tange ao número de documentos por país que abordam esse assunto, o Brasil ele lidera um ranking com cerca de 114 documentos no banco de dados da Scopus. E mesmo ele estando em primeiro lugar e tudo mais, a gente consegue tirar duas interpretações disso tudo. Né? A primeira é que o fato da liderança ele demonstra forte influência da discussão, né? E uma base sólida literária nacional que expõe essa possibilidade de pesquisa do tema, que é ótimo, mas também, se a gente observar no contexto geral, o número de 114 documentos, né, que no caso abrange os anos de 1977 a 2021, é pouco, em comparação à dimensão e proporção da importância e estudos atribuídos aos biodigestores, né, o que sugere, de fato, a necessidade de maiores investimentos e subsídios nessa pesquisa, né. E como já levantado anteriormente, a crise do petróleo na década de 70 foi um marco que trouxe à tona uma maior visibilidade para os temas referentes ao biogás. E foi justamente nesse cenário que o Brasil, né, justamente durante essa crise, que o Brasil ele começou a tratar de fato com os biodigestores, com o biogás e alavancou as pesquisas e estudos sobre esse sistema, sobre essa mistura, né? Outra coisa que alavancou também foi o bom clima, né, oferecido pelo Brasil, que foi um dos fatores primordiais para o desenvolvimento das aplicações, dos testes e dos experimentos dos biodigestores em território nacional, certo? Bom, passando aqui. Tomando como base, né, uma busca realizada por documentos que citam o termo biodigestores e universidades em conjunto, é possível constatar que esse número de documentos publicados por ano é extremamente vago no que tange a comparação com outros temas ou palavras-chave, né? De início, as publicações elas começaram a ser feitas em 1996 só, e foi seguido por um decréscimo no número de registros, certo? Teve um crescimento ainda debilitado, né, constatado em 2010, e em 2012 chegou ao auge com 9 publicações, mas infelizmente foi decaindo nos anos posteriores e voltando a estaca zero em 2015. E logo em 2020, no ano que a gente trata bastante sobre essas questões e a importância delas, apenas um arquivo foi divulgado que tem a correlação entre esses dois termos na base Scopus, né? E no que diz respeito às publicações feitas por território, o número de documentos também se manteve bem abaixo. A Colômbia ela lidera o ranking como sendo o país que mais divulgou os registros, né, onde as palavras biodigestores e universidades são citadas, seguido pelo Vietnã, Laos e Brasil. Bom,
Conclusão, né? E resultados como esse, eles demonstram, de fato, não só a forte ausência de documentos e registros, né, que tratem diretamente dos biodigestores e as suas relações com as universidades, mas também uma inconsistência teórica que dê suporte para investigações futuras. As universidades, elas são ambientes, né, que oferecem inúmeras oportunidades para pesquisas e estudos na área, sejam em vertentes experimentais, teóricas ou até mesmo sociais, e com isso, né, focando principalmente nesses últimos resultados constatados, justifica-se a necessidade extrema, né, de pesquisas a serem realizadas na área, o que possibilitaria assim, um estudo consistente, né, sobre essa questão dos biodigestores e como que eles podem contribuir para a geração de energia limpa e produção de biofertilizantes, principalmente dentro do campo acadêmico, né, que abrange um grande volume dos principais materiais utilizados nesse equipamento, que a gente pode encontrar matéria orgânica presente nas cantinas, e principalmente nos restaurantes universitários, né, e em outros lugares do campus também. Bom, acredito que tenha sido isso. Muito obrigado novamente pela oportunidade. Mais informações, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo e-mail ou pelo LinkedIn, tá? Ou se não, tem trabalho disponível também, tá? Então, qualquer coisa, só entrar em contato. Muito obrigado.